Tem uma hora na vida em que a ficha cai e você percebe que não adianta mais culpar o mundo. Não adianta mais esperar que a vida mude lá fora se você continua do mesmo jeito aqui dentro. Porque no fundo, tudo começa aí, com você, com a sua postura interna, com o modo como você lida com você mesmo nas horas difíceis, com o que você aceita, com o que você finge que não sente, com o que você esconde só para caber na vida de alguém ou para não decepcionar ninguém. A vida externa, os relacionamentos, os resultados, as repetições, são um reflexo direto de como você se trata no silêncio, da forma como você se cuida nos bastidores. A vida vai tratando você como você se trata. Vai repetindo para fora aquilo que você insiste em manter por dentro. E é aí que muita gente trava, porque fica tentando controlar o outro, consertar o outro, ensinar o outro, enquanto segue ignorando o próprio campo, a própria energia, a própria vibração. Não adianta querer que o mundo seja leve se você continua pesado com você mesmo. Não adianta pedir por respeito se você vive se atropelando por dentro só para ser aceito. Não adianta esperar paz de fora, quando por dentro só existe cobrança, culpa, abandono. A matemática da vida é simples. Ela devolve o que você emite. Não o que você finge, mas o que você vibra de verdade, no fundo do seu ser. E eu não estou falando de positividade forçada, de mantra repetido no espelho com um sorriso plástico. Estou falando de presença real, de autocuidado verdadeiro, de olhar com sinceridade para sua dor sem maquiagem, de assumir o comando da própria energia, de parar de deixar sua vida emocional nas mãos do outro, porque isso adoece, isso pesa, isso cobra um preço alto. Quantas vezes você se abandonou só para agradar? Quantas vezes ignorou um desconforto só para manter a paz? Quantas vezes sorriu enquanto sangrava por dentro, achando que era amor, achando que era ser forte? E tudo isso vai acumulando até o corpo adoecer, até a alma gritar, até a vida travar e te obrigar a parar. A verdade é que você não veio ao mundo para se moldar aos outros. Você veio para viver sua essência, para expandir sua consciência, para se alinhar com quem você é de verdade. E isso só acontece quando você começa a se levar a sério, quando você se torna prioridade na sua própria história, quando você assume a responsabilidade pelo que vibra, pelo que carrega, pelo que alimenta dentro de você. Não adianta pedir mudanças se você não muda. Não adianta reclamar das circunstâncias se você continua alimentando os mesmos padrões internos. Não adianta culpar o outro se você não cuida das suas fronteiras, se você diz sim quando quer dizer não, se você continua dizendo que está tudo bem quando claramente não está. A libertação começa quando você olha para dentro e se pergunta: como eu tenho me tratado? O que eu tenho tolerado? Que tipo de energia eu ando oferecendo para o mundo? Porque o mundo devolve, a vida devolve, e o tempo mostra. A sua realidade muda quando você muda. Não quando o outro entende, não quando o outro muda, não quando tudo se encaixa, mas quando você começa a se alinhar com a sua verdade, com o seu valor, com a sua própria presença. E é por isso que esse assunto importa, porque ele te devolve o poder que você andou entregando por aí. Te mostra que não é sobre controlar o mundo, é sobre aprender a se posicionar diante dele, com firmeza, com amor, com consciência, sabendo que toda transformação verdadeira começa do lado de dentro. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um e-book, Desafio 30 Dias de Gratidão. Um desafio simples para transformar sua mente, humor e resultados. E também deixei o link de um guia prático, inspirado em Eckhart Tolle, para silenciar a mente. Confira! Tem gente que passa uma vida inteira puxando a corda por dois, carregando o peso dos outros, se responsabilizando por dores que não são suas, tentando salvar quem nem pediu ajuda, e ainda se sente bonzinho por isso, ainda acredita que está fazendo bem, que está sendo uma alma evoluída, generosa, desprendida. Mas tem uma hora que isso cobra, porque tudo que é forçado desequilibra.
Tudo que vem do excesso adoece, inclusive a bondade sem consciência. Você já parou para pensar que talvez o outro não queira mudar? Que talvez ele precise passar pelo que está passando? Que a dor que ele está vivendo agora seja parte de um processo que não te cabe interromper? Pois é. Às vezes, a maior prova de amor é soltar, é permitir que o outro assuma a própria jornada e se vire do jeito dele, no tempo dele, com as escolhas dele. Mas a vaidade espiritual adora interferir, adora esse papel de salvador disfarçado de altruísta. A gente acredita que sabe mais da vida do outro do que ele mesmo. Acha que tem a solução, que tem as palavras certas, que se a pessoa fizesse o que você diz, tudo daria certo. Mas e se não for para dar certo agora? E se a alma do outro estiver aprendendo com aquilo que você quer arrancar da frente? Não é fácil aceitar isso. O ego esperneia. A gente se confunde, porque pensa que amor é carregar nas costas, que amor é se sacrificar, que amor é aguentar tudo. Mas não é. Amor de verdade liberta, não aprisiona. Amor de verdade respeita, não invade. Ajudar quem não quer ser ajudado é como plantar semente em asfalto. Você se desgasta, se frustra e no fim ainda se culpa. E o mais triste é que nesse processo você vai se perdendo de você, vai se anulando, vai deixando suas próprias necessidades de lado, suas metas, seus sonhos, sua saúde, tudo fica em segundo plano. E aí a conta chega. Ela vem no corpo, em forma de cansaço crônico, de enxaqueca, de insônia. Vem nas emoções, como irritação, esgotamento, vazio. Vem na vida financeira, quando tudo começa a travar, a estagnar, porque sua energia foi desviada do seu caminho e colocada onde não devia estar. Você não veio para ser muleta de ninguém. Não veio para apagar incêndio alheio o tempo todo. Você veio para viver sua verdade, sua missão, sua expansão. E quando você foca demais no outro, você abandona o seu centro. E a vida começa a dar sinais. O que você chama de missão de ajudar pode ser, na verdade, um medo enorme de olhar para si mesmo, de se confrontar com o vazio que aparece quando você para de resolver a vida do outro. Tem gente que vive para os outros, para não precisar encarar a própria dor, e disfarça isso de generosidade. Mas a verdadeira generosidade começa por você. Começa quando você se respeita, se cuida, se escolhe. E a partir desse lugar inteiro, você consegue oferecer algo ao outro sem se desmanchar, sem se diminuir, sem ultrapassar os seus próprios limites. Se você sente que está se esgotando por causa de alguém, se percebe que o ajudar está te adoecendo, então não é amor, é desequilíbrio. E você precisa ter coragem de encarar isso. Porque não existe luz sem limite, não existe amor sem presença, e não existe paz sem verdade. Você não precisa provar para ninguém que é bom, que é útil, que é necessário. Quem te ama de verdade não exige sua renúncia, nem sua dor. Quem te ama quer te ver bem, leve, vivo, inteiro. E quem se ama se protege, se escuta, se retira quando precisa. É bonito ajudar, claro que é, mas é mais bonito ainda respeitar o tempo do outro e o seu também. Às vezes, o maior bem que você pode fazer por alguém é confiar que ele pode andar com as próprias pernas, mesmo que tropece, mesmo que demore, mesmo que sofra. Porque só assim ele aprende, só assim cresce. Então, se você anda carregando o mundo nas costas, se anda esperando que o outro mude para finalmente se sentir em paz, talvez seja a hora de soltar, de respirar fundo, de voltar para casa, para sua casa interior,
e lembrar que você também importa, que você também merece cuidado, prioridade, amor, de você mesmo. A vida melhora quando você para de salvar quem não quer ser salvo e começa a se resgatar, de verdade. Você não veio ao mundo para sustentar a estrutura emocional de ninguém. Não é sua missão ser o alicerce das dores alheias enquanto as suas próprias roem em silêncio. Isso não é amor, não é doação, não é humildade. É autonegligência disfarçada de bondade. É o medo escondido de viver sua própria luz, sua potência, seu espaço no mundo. A verdade é dura, mas liberta. Enquanto você continuar servindo de apoio emocional para o outro não cair, ele nunca vai aprender a ficar de pé sozinho. Vai se encostar em você, vai sugar sua força, vai te prender na culpa e, no fim, você ainda vai se sentir responsável pelo fracasso dele. Mas isso não é responsabilidade, isso é invasão. Por mais que venha da boa intenção, é uma forma de interromper o processo natural da vida. A evolução só acontece quando a gente encara as consequências dos nossos atos, quando arca com o próprio fardo, quando cai e levanta por conta própria. Se você vive amortecendo a queda do outro, ele nunca vai entender o valor da subida. E por mais contraditório que pareça, o verdadeiro amor não é o que protege de tudo, é o que respeita o tempo do outro, é o que confia na força que o outro ainda nem sabe que tem. É o que se retira quando necessário, sem carregar culpa, sabendo que às vezes o melhor que se pode fazer é deixar a pessoa tropeçar e descobrir os próprios caminhos. Tem mãe que impede o filho de crescer, tem filho que aprisiona a mãe na culpa, tem parceiro que vive em círculo vicioso, e tudo isso se sustenta porque alguém decidiu assumir o lugar que não era seu, o lugar de salvador, de mártir, de banco de reserva emocional. Só que tem um preço, e você sabe qual é. É o peso que ninguém vê, é o esgotamento por dentro, é a tristeza abafada, é a sensação de estar sempre devendo algo a alguém, é a frustração constante de dar demais e receber migalhas, é o vazio de quem vive para sustentar os outros e esqueceu de habitar a própria vida. E aí eu te pergunto, vale a pena? Vale a pena continuar se apagando para manter o brilho dos outros? Vale a pena ser o chão de todo mundo enquanto o seu mundo desaba? Porque chega uma hora que o corpo grita, a alma reclama, a vida trava e a conta chega, e ela cobra com juros e correção emocional. É preciso ter coragem para sair desse papel, coragem para dizer chega, coragem para soltar sem culpa, para se retirar sem pedir desculpas, coragem para assumir a própria grandeza sem se envergonhar disso, porque muita gente se esconde atrás do sofrimento dos outros para não encarar a própria luz, para não assumir o próprio brilho, como se viver apagado fosse mais aceitável. Mas deixa eu te contar uma coisa. Sua grandeza não machuca ninguém. O que machuca é o abandono de si. É viver pequeno para caber na vida dos outros. É se deixar em segundo plano esperando o reconhecimento que nunca vem. É adiar os próprios sonhos para segurar o mundo de quem nem quer ser segurado. Você não precisa mais disso. Você pode sair desse ciclo agora. Não precisa esperar mais uma decepção, mais uma cobrança, mais um colapso emocional. Você pode e deve se colocar em primeiro lugar, com firmeza, com presença, com amor. Porque quando você se trata com valor, o mundo aprende a te respeitar também. E sim, no começo o outro vai reclamar, vai te chamar de egoísta, vai fazer chantagem emocional, mas isso é só o reflexo do desespero de quem perdeu o controle sobre você. Aguenta firme, respira, mantém sua decisão, porque depois que a poeira baixa, a verdade aparece. E aí você percebe que ninguém morreu, que todo mundo deu um jeito e que a sua ausência foi justamente o empurrão que o outro precisava para amadurecer. Não se sinta mal por deixar de ser a muleta de alguém. Isso não é abandono,
é liberdade. É o ato mais corajoso de amor próprio e, muitas vezes, o maior gesto de respeito que você pode oferecer ao outro. Você não precisa mais se diminuir para manter ninguém por perto. A sua missão não é carregar ninguém, é caminhar junto quando houver troca, é segurar a mão, não o corpo inteiro. É oferecer presença, não submissão. Então olha para a sua vida agora e se pergunta com sinceridade: em que lugar da sua história você tem se abandonado para sustentar alguém? E se for preciso se afastar, se desligar, se reerguer, faça isso por você, com consciência, com coragem, com verdade. Porque você também merece apoio, merece acolhimento, merece ser inteiro. E chega de viver pela metade. Espiritualidade de verdade não tem nada a ver com o ser sempre calmo, com aceitar tudo de cabeça baixa, com dizer amém para toda injustiça só para manter a imagem de evoluído. Isso não é presença, é autoabandono disfarçado. É medo de se posicionar travestido de compaixão. Ser espiritual de verdade é ter coragem de dizer: não é meu. Isso aqui eu não carrego mais. Chega. É reconhecer que existe um limite entre empatia e submissão, entre amor e autoaniquilação, e que ultrapassar esse limite não é virtude, é violência contra si mesmo. O verdadeiro despertar espiritual passa pelo chão, pelo corpo, pela vida prática, pela maneira como você se trata e como permite que os outros te tratem. Não adianta meditar horas e, na hora de impor limites, você congela. Não adianta ler 1000 livros e continuar engolindo o que te faz mal só para manter a aparência de pessoa do bem. Você não é um cesto de lixo emocional. Você não está aqui para absorver frustrações, projeções e explosões dos outros. Você tem o direito e o dever de proteger seu espaço interno, de se retirar quando algo começa a ferir sua alma, de deixar claro que você não vai mais participar desse jogo inconsciente de culpa e desgaste. E sim, dói. Dói sair do papel de bonzinho. Dói decepcionar as expectativas que criaram sobre você. Dói se afastar de certos vínculos que antes pareciam inquebráveis. Mas essa dor é uma dor limpa. É a dor da verdade, da libertação, da reestruturação interna. E como diz Eckhart Tolle, a dor é inevitável, faz parte da existência, mas o sofrimento é uma escolha inconsciente. O sofrimento nasce quando a gente resiste ao que é, quando insiste em controlar o que não pode ser controlado, quando quer mudar o outro, o passado, a vida, como se isso estivesse nas nossas mãos. Mas não está. E quanto mais você luta contra o que já é, mais você se esgota, mais você se perde de si, mais você vai definhando devagar, sem perceber. Porque a resistência não cansa só a mente, ela enfraquece o corpo, fecha o peito, endurece o olhar, rouba o brilho. Tem gente que está exausta não porque trabalha demais, mas porque vive tentando controlar o incontrolável, consertar o outro, salvar a família, mudar o que não aceita. E não percebe que essa luta é inútil, que a paz só vem quando você aceita que certas coisas são como são e que mudar começa sempre por você. Aceitação não é passividade, é clareza. É você dizer: eu não posso mudar o que aconteceu, mas posso mudar como eu lido com isso. Não posso mudar o outro, mas posso mudar o lugar que ele ocupa dentro de mim. Isso é presença, isso é maturidade espiritual. Isso é força. E aqui tem um ponto que muita gente evita. Parar de resistir não é se conformar, é se libertar. É soltar o peso que nunca foi seu. É abrir mão do controle que nunca existiu. É escolher a paz, mesmo quando o ego quer brigar por justiça, por razão, por vitória. Você precisa entender que não é sua responsabilidade curar ninguém, acordar ninguém, convencer ninguém. O seu papel é cuidar da sua energia, do seu campo, do seu estado interior. Porque é isso que muda o mundo. Não é a bronca, não é o sermão. É o exemplo. É a vibração que você sustenta quando está alinhado consigo mesmo.
E quando você começa a viver assim, algo muda de verdade. Não fora, mas dentro. Aquele peso que te acompanhava há anos começa a cair. Aquele cansaço constante começa a aliviar. A respiração volta para o corpo. A mente desacelera. O coração se abre de novo. E aí você percebe que toda aquela luta que você travava não era com o mundo, era com você mesmo, com a sua necessidade de controlar, de agradar, de provar algo, com a sua dificuldade de simplesmente estar em paz com o que é. Por isso, hoje, o convite é esse. Pare de resistir, pare de carregar o que não é seu, pare de se responsabilizar pela jornada de quem ainda nem começou a caminhar. Honre a sua própria jornada, cuide do seu silêncio, da sua paz, do seu templo interno. E se alguém te chamar de egoísta por isso, sorri e segue, porque não tem nada mais sagrado do que ser fiel a si mesmo. E essa fidelidade silenciosa é o que transforma tudo. O ponto de virada acontece nesse momento, quando você finalmente decide voltar para si. Não é quando o mundo te reconhece, nem quando a família te aprova, nem quando tudo se acerta lá fora. É quando, em silêncio, você olha para dentro e sente: eu cansei de me abandonar. É aí que a mágica começa, porque você para de correr atrás de aprovação, para de se comparar com os outros, para de se moldar para caber num lugar que nunca foi seu, e começa a se reconectar com uma força que estava aí o tempo todo, quieta, esquecida, mas viva, esperando você voltar. A verdade é que a gente foi ensinado a se adaptar demais, a agradar, a diminuir a própria luz para não incomodar, a esconder a dor para não parecer fraco, a vestir personagens para ser aceito. Só que isso vai nos afastando da essência, da alma, da centelha que nos torna únicos. Você não precisa mais se enquadrar. Você não precisa mais carregar esses papéis que não são seus. O papel do filho exemplar, da parceira compreensiva, da profissional incansável, da pessoa equilibrada o tempo todo. Chega! Ser verdadeiro é mais importante do que ser admirado. Tem uma força sua que nunca saiu de cena, só foi abafada por medos, por expectativas, por críticas mal resolvidas, mas ela tá aí, esperando que você diga: agora é minha vez. Eu me escolho. Eu aceito minha intensidade, meu jeito esquisito, meu silêncio, meu brilho, minhas esquisitices. A reconexão com o espírito, com o eu verdadeiro, não é sobre se iluminar e virar um ser etéreo que nunca sente raiva ou dúvida. É justamente o contrário. É se permitir ser humano, com tudo que isso inclui, e mesmo assim se amar, se respeitar, se acolher. Quando você começa a dizer, eu gosto de mim assim, você muda de vibração, porque você para de mendigar amor, para de implorar aceitação, para de se vender em troca de migalhas emocionais. E a vida percebe, o universo responde, porque a vida não entrega o que você deseja, ela entrega o que você vibra. E quem vibra autoconexão atrai respeito, atrai paz, atrai verdade. Pode até incomodar no começo, porque tem gente que só sabia se relacionar com a sua versão disfarçada. E aí, quando você mostra quem é de verdade, o jogo muda. Algumas pessoas se afastam, outras se aproximam de verdade pela primeira vez. Mas tudo se alinha, tudo se encaixa, quando você para de se esconder de si mesmo. E eu sei, tem medo aí dentro, medo de não ser amado, medo de ficar só, medo de decepcionar quem esperava outra versão sua. Mas e o medo de passar a vida inteira se traindo? E o medo de nunca saber como seria se você tivesse se mostrado por inteiro? A maior dor da vida não é ser rejeitado, é viver uma existência que não é sua. É passar anos sendo quem esperam enquanto a sua alma grita por dentro, sufocada, esquecida, desacreditada. E se eu puder te lembrar de uma coisa hoje, que seja isso: você já está pronto. Não falta nada em você.
Não precisa de mais um curso, mais uma validação, mais um sinal. O que falta é você se dar permissão. Permissão para ser quem é, para mudar o que quiser, para bancar sua verdade, mesmo que tremendo, mesmo que chorando, mesmo que sozinho, no início. Porque depois vem a paz. Uma paz que não depende de nada externo. Uma paz que brota quando você percebe que não tem nada mais leve do que ser você mesmo, sem performance, sem amarras, sem explicações. E acredite, quando você para de querer se encaixar, você começa a ocupar o seu lugar. Um lugar que sempre foi seu, mas que só se revela quando você para de lutar contra a sua própria natureza e começa a andar de mãos dadas com ela. Então, que tal começar agora? Respirar fundo, soltar a expectativa, abandonar o personagem e dizer com firmeza, mesmo que só para você, eu gosto de mim assim. E isso basta. O resto se alinha depois. E nesse ponto, algo mágico acontece. A vida começa a te responder com mais alegria, mais leveza, mais verdade. Porque você parou de se trair. Porque você voltou a ser você. É como uma limpeza energética. Tudo que era peso, tudo que era obrigação, tudo que era encosto emocional começa a ir embora. E o que fica? Fica você com você, inteiro. Inteiro na sua presença, inteiro no agora, sem se reduzir para caber, sem se culpar por sentir, sem se envergonhar de ser. Esse é o verdadeiro despertar espiritual. Quando você entende, na prática, que o maior ato de amor ao mundo é cuidar de você. Se você gostou desse conteúdo, clique em gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também possam gostar desse assunto. Nos comentários, deixe sua opinião ou seu depoimento sobre o assunto.